Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui pela TV Tributária e essa semana a gente está tratando sobre 3 decisões do STF, né? 2 sobre ICMS e uma específica sobre IPI. Vamos começar pelas de ICMS, né? A primeira decisão, Domingos, que o STF proferiu, né, no caso, foi acerca da transferência entre filiais e matriz, ou entre filiais e filiais, entre a mesma empresa, né? E como é que foi essa decisão? Então, as legislações estaduais, quando definem a hipótese de incidência do ICMS, elas diziam que o tributo era devido, inclusive na saída de estabelecimentos da mesma titularidade. Certo. E nós sabemos que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o próprio STJ, inclusive em sede de súmula, tem entendimento no sentido de que é indevida a exigência de ICMS na simples saída física da mercadoria entre os estabelecimentos do mesmo titular. Por quê? É importante para a cobrança do ICMS que haja a circulação jurídica de mercadorias e isto se reveste exatamente da troca de propriedade. Quer dizer, se eu mando uma mercadoria, eu, empresa, matriz, mando para uma filial, não há circulação de mercadoria, não sob o ponto de vista jurídico, porque não há troca de proprietário. Ou seja, o Supremo e o STJ já entendiam que era indevida esta cobrança. Os fiscos não respeitavam, tanto que existia disposição nos regulamentos da ICMS. E agora o Supremo decidiu em sede de repercussão geral, quer dizer, com efeito vinculante, valendo para todo mundo. Qual é o efeito prático? No nosso caso aqui no Pará, a lei do processo administrativo, ela determina expressamente que os julgadores devem seguir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Quer dizer, se não houver uma mudança na legislação e eventualmente um contribuinte for autuado pela fiscalização, este contribuinte, quando fizer a sua impugnação ou quando fizer o seu recurso, eventualmente, deve colocar como matéria de defesa, né, como argumento que no nosso caso, a CEFA, o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, deve obedecer o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que é indevida a cobrança do ICMS nesta situação. Então isso daí a gente já pode até chamar de como uma forma até de fazer um planejamento tributário para a empresa, né? Porque dependendo de como for, alguns estados oferecem condições melhores, né, para o negócio do contribuinte, diferente de onde está a sua matriz ou a sua principal filial, e aí pode instalar. E antes ocorria essa cobrança do ICMS, agora o contribuinte pode fazer essa operação com mais tranquilidade. Sim, né? Aí vai depender de uma organização fiscal, Sim. O contribuinte sentando com o seu jurídico, com o seu setor de contabilidade, não é? Para definir qual é a melhor estratégia. Outra decisão que a gente comentou inicialmente também trata da questão dos produtos que são considerados antecipados de ICMS, né? A gente não vai entrar no que seria necessariamente um antecipado, porque iria tomar muito tempo, né? A gente vai fazer só uma pincelada para poder fazer sentido do que se trata a decisão, mas o Supremo decidiu isso e é muito importante. Domingos, explica mais ou menos o que o Supremo decidiu e por que ela é importante para as empresas. Em resumo, tá? Porque a gente não tem muito tempo. O Supremo disse assim: aqueles produtos que não estão sob o regime de substituição tributária não podem, em relação a eles, ser cobrado o ICMS de maneira antecipada. Aqui no estado do Pará, nós temos um dispositivo na lei do ICMS que diz que o Estado pode cobrar ICMS antecipado, conforme ali o regulamento do ICMS. Tá? Então o Supremo atacou exatamente esta disposição. Por quê? No entendimento do STF, quando o Estado coloca para o regulamento definir em que momento se dará o fato gerador, na verdade, do ICMS, há uma violação do princípio da legalidade, porque a definição da ocorrência do fato gerador é matéria restrita à lei em sentido estrito.
Ou seja, apenas a lei pode determinar em que momento o fato gerador, quer dizer, a hipótese de incidência do ICMS ocorrerá. O que o regulamento falava, na verdade? Que quando o produto entrar no território do estado do Pará, o contribuinte deverá recolher o ICMS antecipadamente, quer dizer, antecipado em relação ao quê? Em relação à operação de saída, que é exatamente o fato gerador do tributo. Eu, contribuinte, recolho antecipadamente a ocorrência do fato gerador, mas o fato gerador deveria estar expresso na lei em sentido estrito e não no decreto. Isso. Certo? E agora, por fim, a gente vai falar da decisão acerca do IPI, né? Essa foi uma decisão, acredito que complicada, né, para os contribuintes. Sim, complicada para os contribuintes e polêmica, e a matéria em si é difícil. Ela é polêmica. Não, e ela é polêmica na raiz, digamos assim, né? Exatamente. Vou explicar por quê. Qual é a história? O Supremo Tribunal Federal disse assim: o comerciante ou importador, tá, que revender no mercado brasileiro as mercadorias importadas deverá, nesta operação de revenda, recolher IPI. Mas é necessário nós olharmos para a cadeia econômica. Por quê? Quando o produto entra no Brasil, é exigido IPI por ocasião do desembaraço aduaneiro. Isso. Certo? E aí, a Receita Federal exigia, como exige na verdade, o imposto novamente quando há revenda aqui no mercado brasileiro. Então são pagos em dois momentos, no desembaraço aduaneiro e na revenda no mercado interno. Isso. Os contribuintes se insurgiram contra esta cobrança no momento da revenda. Por quê? Porque já pagaram lá em cima, né? Não apenas isso. Porque eles falavam o seguinte: olha, a lei me equipara, eu, comerciante, tá, ao industrial. Eu não sou industrial, eu não desenvolvo qualquer atividade sequer parecida com o industrial. É só comércio. A lei me equiparou, quer dizer, com o desejo de me equiparar ao industrial, criou uma ficção. É um sério problema o uso de ficção em matéria tributária, porque a lei diz que uma coisa é outra coisa, certo? Sem que haja uma proximidade de natureza. Por exemplo, nesta situação, a lei disse que o comerciante era industrial. Qual é o ponto de igualdade entre eles? O comerciante, ele realiza a mercância, não é a venda, não faz qualquer operação de industrialização. Então, é um sério problema a ficção em matéria tributária. Traz consequências deste tipo, certo? Então, o contribuinte diz assim: eu não sou industrial, não posso recolher. Tá? Outra razão, quando eu vendo no mercado interno esse produto, eu não o faço na condição de importador, porque a lei diz que o importador vai recolher o IPI pelos produtos importados. O problema é que, quando, como disse, o contribuinte faz essa operação de revenda no mercado interno, ele faz como comerciante de um produto que já foi nacionalizado. Não é mais um produto juridicamente importado. É um produto brasileiro. Então, essa série de problemas, certo? Os contribuintes apontaram e o Supremo Tribunal Federal disse ainda assim que não, é devido o IPI por uma razão econômica, tá? Porque vai trazer igualdade para aqueles produtos que são fabricados no Brasil. Os chamados puxadinhos econômicos que a gente tem na nossa realidade brasileira. Exatamente. Né? Mas enfim, a decisão do Supremo foi no sentido de que tem que devido pagar o IPI tanto no desembaraço aduaneiro quanto na revenda do produto importado. Isso, é o que importa, né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso, tá? Semana que vem a gente vai estar aqui de volta também, né? Para comentar, trazer novas legislações, novas decisões. E não esqueça, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e até a próxima semana. Tchau, pessoal, até semana que vem.